Essa legislação é uma legislação que é um pouco antiga, né, de 2004. Ela foi criada em 15 de setembro de 2004. Ela tem como título Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviço de Alimentação e como objetivo estabelecer procedimentos de boas práticas para serviços de alimentação a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Logo aqui de cara no objetivo, nós já temos duas palavrinhas que nós precisamos saber o significado. Estabelecer procedimentos de boas práticas. Vamos entender o que é boas práticas? Lá embaixo, na legislação, ele fala o seguinte: boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviço de alimentação a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação sanitária. Pode ser um pouquinho confuso, mas eu quero ir um pouco mais atrás na RDC 326, só para 326 explicar para a gente o que é boas práticas. Boas práticas são procedimentos necessários para garantir a qualidade do alimento preparado. Ou seja, essa lei quer dar condições, dar embasamento para que o alimento tenha qualidade e que no final aquele alimento preparado pelo estabelecimento não cause mal à saúde do consumidor. Esse é o objetivo, que esse alimento tenha qualidade, que esse alimento seja seguro. A lei continua. Objetivo da lei: estabelecer procedimentos de boas práticas. A gente já entendeu o que é boas práticas para serviços de alimentação. E aí, o que é o serviço de alimentação? A lei explica que os serviços de alimentação são aqueles locais que realizam algumas das seguintes ações ou algumas das seguintes atividades: manipulação, preparação, fracionamento, armazenamento, distribuição, transporte, exposição à venda e entrega de alimentos preparados ao consumo. E daí ele vai começar a descrever tais como cantinas, bufês, comissarias, confeitarias, cozinhas industriais, cozinhas institucionais, delicatessen, lanchonetes, padarias, pastelarias, restaurantes, rotisserias e congêneres. Ele faz um adendo, ele dá uma explicação que as comissarias instaladas em portos, aeroportos, fronteiras, terminais, alfandegados devem ainda obedecer aos regulamentos técnicos específicos. Mais abaixo, ele fala o seguinte, que a 216 não vai ser aplicada aos lactários, às unidades de terapia de nutrição enteral, aos bancos de leite, às cozinhas dos estabelecimentos assistenciais de saúde e os estabelecimentos industriais abrangidos no âmbito do regulamento técnico sobre condições higiênico-sanitárias e boas práticas de fabricação para estabelecimentos produtores e industrializadores de alimentos. Nada mais é do que a RDC 326. A 326 é uma legislação que ela, foi até imprimida para a gente dar uma olhada, que ela é uma legislação que ela se aplica aos locais que fabricam alimentos. As cozinhas, os restaurantes não são locais que fabricam alimentos, eles preparam. Já a RDC, a portaria 326, ela vai ser focada para aqueles locais que fabricam alimentos. Então, quando a gente pega a 326, ele fala que o objetivo do presente regulamento é estabelecer requisitos gerais, essenciais, de higiene e boas práticas de fabricação para alimentos produzidos e fabricados para o consumo humano, que são as indústrias de alimentos. Então, a 326 vai ficar sendo focada para as indústrias de alimentos e a 216
para as cozinhas, para os restaurantes. Então, se você for um fabricante de alimentos, se você fabricar pães, se você fabricar sorvetes, picolés, se você fabricar alimento, seu embasamento será A326. Se você é um restaurante, ou então aqueles estabelecimentos que eu falei anteriormente, você vai ser embasado na 216. Como a gente está falando, como eu já falei para vocês, né? A gente falou do objetivo da 216, nós falamos do âmbito de aplicação, ou seja, para quais estabelecimentos essa legislação se aplica. A 216, ela passa por um ponto 2 que fala sobre definições. É interessante dar uma lidinha sobre definições, isso é um glossário que você vai ter as várias palavras que eles vão usar bastante ao longo da legislação. Uma dessas palavras que eu passei para vocês é o significado das boas práticas, mas eles vão falar o que é alimento preparado, o que é antisepsia, o que é boas práticas, que eu já li, o que são contaminantes, o que é controle de vetores e pragas urbanas, desinfecção, higienização, limpeza, manipulação, enfim, ele vai, o que é manual de boas práticas, depois ele vai falar o que são POPs, lá embaixo é o último ponto, o 2.18, então é um glossário mesmo, né? Ele vai explicar o que é cada ponto desse, que vocês vão ler esses pontos ao longo da RDC 216 e eu acho interessante vocês estarem revisando esses pontos. Para os estudantes que vão fazer concurso, especialmente os estudantes de engenharia de alimento e de nutrição, é interessante estar aprendendo esse glossário, né, essas definições, porque a cara de concurso colocar uma palavra dessa e tirar uma ou outra definição para fazer uma pegadinha nas questões de concurso. Então, vale a pena aprender definição se você quiser fazer também concursos. O próximo ponto, que é o ponto 3, ele vai falar das referências que a 216 ela é embasada. Nós temos várias legislações, são 18 legislações, desde as legislações do Brasil até legislações de outros países e legislações gerais, como por exemplo o Codex Alimentários e alguma orientação das organizações mundiais de saúde, da Organização Mundial de Saúde. Então, são várias legislações. Eu acho que vale a pena dar uma olhadinha o que essa legislação fala, para você também se embasar e entender em que a RDC foi embasada, foi criada. O ponto 4 vão vir os itens da RDC 216, os 12 itens que ele vai abordar. O primeiro item, edificação, instalações, equipamentos, móveis e utensílios, item 4.1. O item 4.2 vai falar sobre a higienização de instalações, equipamentos móveis e utensílio. O 4.3, controle integrado de vetores e pragas urbanas. O 4.4, abastecimento de água. O 4.5, manejo dos resíduos. O 4.6 vai falar sobre manipuladores. 4.7, matérias-primas, ingredientes e embalagens. O 4.8, preparação do alimento. O 4.8 extenso, assim como o 4.1. O 4.9, armazenamento e transporte do alimento preparado. 4.10, exposição ao consumo do alimento preparado. 4.11, documentação e registro. E o 4.12, responsabilidades.
Então, nós temos 12 pontos e eu acho super interessante o que ele bota no título, antes de vir esses 12 pontos, que a legislação fala o seguinte, ele chama de boas práticas para o serviço de alimentação. Ou seja, a lei está exigindo que esses 12 itens, que dão um total de 88 subitens, eles estejam implantados para garantir as boas práticas. E como eu falei inicialmente, as boas práticas são conjuntos de ações, conjuntos de atitudes, para que no final o meu alimento seja um alimento seguro para o consumo humano. A gente fala muito em multa, a gente fala muito em um alimento em um local ser fechado, mas acima de tudo é uma irresponsabilidade do ponto de vista do estabelecimento. Você tem um local que produz, que prepara um alimento, produz a indústria que prepara um alimento e que esse alimento pode causar algum mal à saúde das pessoas. É uma completa irresponsabilidade. Quando você tem as boas práticas implantadas, esse estabelecimento lhe dá a garantia que esse alimento é um alimento seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. Por quê? Porque se as boas práticas são implantadas, a estrutura está ok, a água é potável, não existe pragas, os manipuladores estão ok, o preparo e o recebimento, armazenamento e preparo do alimento está ok, e a distribuição ou a exposição ao consumo deste alimento está ok. Então, todos esses pontos devem estar adequados a fim de que o alimento esteja com qualidade adequada e dessa forma não vai fazer nenhum mal à saúde do nosso consumidor. Então são esses os 12 pontos e nós vamos começar a destrinchar cada um desses 12 itens, porque cada item tem vários subitens.